Olá pessoal, beleza? Toca aqui, tudo bem, professor Edinho? Polêmica sobre o 20 de novembro, é sobre isso que a gente vai trabalhar. Mas aí eu vou pedir para que você dê o like no final do vídeo. Assista o vídeo. Se você gostar, você dá o like. Se você não gostar, não precisa. Então só curte se curtir, ok? Se você não curtir, faz um comentário lá, porque se não curtir, porque eu posso melhorar, tá bom? Vou pedir pra você escrever lá sua opinião? Até pode. Mas aqui, como vai entrar para as minhas aulas esse vídeo, a gente não trabalha questão de opinião, tá? Pelo menos aqui como professor eu creio que eu tenho a responsabilidade de não ficar passando minha opinião para vocês. Eu tenho que passar fatos, ok? Conteúdos, tá bom? Tá firmeza? Então não confundir. Isso é uma das habilidades do Enem, tá? Saber diferenciar opinião e fato, tá? Então a gente já discutiu aí em algumas aulas passadas. A gente sempre tenta em aula, a gente tem que trabalhar mais fato e menos opinião, ok? Pessoal, vamos lá. O Brasil hoje, segundo o IBGE, ele tem uma população de negro e de pardo que tem aumentado nos últimos anos. E automaticamente a quantidade de negros, de brancos, perdão, tem diminuído. Mas aí você me pergunta por que isso tem acontecido. Eu creio que... desculpa, eu falei que não ia falar de opinião, mas essa é uma das possibilidades, tá? Vamos colocar assim. Uma das possibilidades disso é que as políticas afirmativas, da qual, por exemplo, a instituição a criação do dia 20 de novembro faz parte. O dia 20 de novembro ele faz parte de um conjunto de políticas afirmativas que ela vem nesse conceito de criar uma identidade positiva em relação à etnia negra no Brasil. Não só isso, mas um dos objetivos das políticas afirmativas é isso. E o que era esperado era mais ou menos isso. Porque no Brasil tem uma característica da população negra, mestiça, que ela não se identifica como negro mestiço. Ela cria outros nomes que não existem, né? Se você, para o IBGE, você perguntar, para o IBGE existe branco, negro, pardo, indígena e amarelo, que são os asiáticos. Tá? Então não existe moreno, não existe café com leite, o IBGE não existe. E as pessoas elas não têm se identificado como negros, mesmo muitas vezes mesmo ela tendo antepassados negros, ela nega. Tá? Então as políticas afirmativas, dos objetivos também é que as pessoas deixem de criminalizar, de discriminar quando a própria pessoa é negra. Existe esse tipo de preconceito no Brasil, né? No Brasil você tem essa cultura da pessoa não se autoafirmar, ela negar, tá? Então, por que tem gente que não gosta quando alguém coloca uma camiseta 100% negro? Isso é uma afirmação, e a pessoa está se reconhecendo como tal, está reconhecendo a história do seu povo. Então, o resultado dessa pesquisa do IBGE, ele mostra que está aumentando o número de pessoas que se identificam, tá? É uma questão cultural que tem mudado, ok? Então, assim, como essa grande parcela de brasileiros que existe, né, segundo o IBGE, vamos lá, tem uma polêmica aqui. Eu falei que ia trabalhar sobre polêmicas, né? Então, primeira polêmica, né? Por que homenagear Zumbi dos Palmares se ele era um cara que tinha escravos, né? Existe essa crítica. Ele não foi um herói, eu ouvi já, né? Ele não foi um herói, ele era um ditador dentro da sua comunidade, na verdade dentro do seu quilombo, né? Ele era um ditador, ele tinha escravos. Vamos argumentar isso aí. Então vamos lá, pessoal. Historicamente existem relatos que sim, parece que ele tinha escravos, tá? Existem evidências. E eu acho que seria meio que impossível ele não ter escravos nesse período. Você acha que 1600, 1700 existia outra forma de trabalho? Não existia no Brasil o trabalho assalariado, não existia carteira de trabalho, não existia uma comuna, uma sociedade comunista, nem existia o conceito de comunismo. O que existia, a principal forma de trabalho, de arrecadação, o modelo de trabalho, ele era escravocrata. Tá? Então, nesse sentido, ele não foi diferente. Nesse sentido, ele simplesmente foi igual aos outros da sua época. Tá? Não só o negro, mas na verdade a escravidão, vocês sabem que a escravidão não existe só do branco contra o negro. Existe a escravidão do negro contra o negro, do branco contra o negro e do branco contra o branco. É só você estudar, cara. Você vai estudar que existe várias formas de escravidão em várias épocas. Não precisa estudar muito para você saber disso. Tá? Então, se você pega até trechos da Bíblia, trechos da Bíblia, você vai ver que tem personagens importantes lá que eles tinham servos, tinham escravos, e a Bíblia não condena isso, porque na época que ela foi escrita, isso era uma coisa normal. Hoje a gente tem essa consciência graças à luta de vários povos, de vários líderes, de várias pessoas que foram contra. Então, se ele foi igual aos outros da sua época, o Zumbi dos Palmares, então onde que está o ato de heroísmo dele? Reconheço sim que muita coisa em relação à vida de Zumbi dos Palmares, assim como vários líderes de direita, de esquerda, de períodos que nem existia isso, são fatos fantasiosos, criados para se criar
com a intenção de criar a figura de um herói, uma figura simbólica, uma figura para que a gente se inspire, tá? Positivamente. Mas não são figuras. A figura, ela é perfeita, mas o ser humano, ele não é perfeito. Então, se você pegar Mahatma Gandhi, existem evidências que ele cometeu incesto com as suas sobrinhas. Existem várias figuras históricas que você vai ver, eles têm lá sua parcela de pecados, vamos dizer assim, de erros, porque eles eram seres humanos. Só que o que você tem que enaltecer é o quê? Aquele ponto onde ele foi positivo, e é ali que você vai copiar, você não vai copiar o erro dele, tá bom? Então, quando você comemora o 20 de novembro, você vai comemorar o quê? O ato do Zumbi dos Palmares, no momento em que o líder dos Palmares, que era antes dele, ele era um cara que ele tinha um monte de negros, ele tinha uma comunidade, ele tinha vários quilombos ao redor que ele comandava, e que ele foi proposto que ele entregasse parte desses escravos. O governador chamou ele para uma reunião e falou: olha, quem nasceu dentro do quilombo pode ficar lá, mas os que fugirem vocês têm que devolver. Ele aceitou, voltou, e o Zumbi dos Palmares não aceitou isso. Eles tiraram esse líder antes do Zumbi dos Palmares. Isso, o Zumbi dos Palmares se tornou o líder do quilombo dos Palmares e ele não aceitou entregar de volta quem fosse escravo. Então esse foi o ato histórico dele, esse foi o ato heróico dele. É essa parte que se enaltece. E em relação dele ter sido um ditador muito violento, você para e pensa. O governo depois, tanto antes com o antigo líder quanto com o Zumbi dos Palmares, eles mandaram várias tropas para tentar derrubar o quilombo dos Palmares, que era o maior do Brasil, e eles não conseguiram. Por quê? Porque todos eles ali estavam unidos e lutaram contra. Então, como muitos dizem, se eles fossem tão oprimidos pelos Zumbi dos Palmares, que com certeza ele deve ter sido um cara que ele tinha uma mão de ferro para poder governar, porque não existia democracia, não pira, não existia democracia no Brasil em lugar nenhum. Ele era um cara que governava com mão de ferro, sim, porém não posso falar que ele era pior, por quê? Então por que todo mundo se reuniu para defender o quilombo, se o quilombo fosse ruim para todos? Todos eles morreram defendendo o quilombo dos Palmares, inclusive o próprio Zumbi. Ele não se entregou e ele morreu lutando. E isso não é achismo, isso não é uma parte que foi criada para tornar ele um herói. Essa parte está documentada. Tá? Essa parte, a coroa fez um relatório lá vencemos o quilombo dos Palmares, eles colocaram a cabeça dele lá, né, como prêmio. Olha, tá vendo aquele cara lá que lutava contra a coroa, foi morto, a gente conseguiu. Existe até um livro, né, que foi escrito na época, um livro não defendendo, mas falando mal do Zumbi dos Palmares. Foi tão grande a derrota contra esse inimigo da coroa, né? Então houve esse ato histórico, tá bom? Então essa é uma polêmica que eu queria que vocês refletissem sobre isso, ok? Sobre a palavra consciência negra, não é o dia do negro, isso é muito importante. Não é o dia do negro. Então quando você vê alguém falando assim, por que então não tem o dia do branco? Não é que é o dia do negro, é o dia da consciência negra. Hoje é um dia de debate, hoje é um dia de conversa. Hoje é um dia para você analisar dados, como por exemplo, mostrar esse aqui, um gráfico aqui para vocês. Olhem só esse gráfico. Esse gráfico também produzido com dados do IBGE. IBGE, pessoal, ele é um órgão sério, federal, que desde quando foi criado lá atrás por Getúlio Vargas, ele serve para apontar os direcionamentos do governo. Eles olham, isso aqui está errado, isso aqui precisa melhorar. E uma coisa que o IBGE tem mostrado durante décadas é que a diferença entre negros e brancos, ela existe. Diferença salarial, diferença em vários sentidos. Então, para você que fala assim, se eu fosse negro eu não ia ligar para os outros ficar me xingando, não é só uma questão das pessoas te ofender na rua ou não te atender bem numa loja. É uma questão de você ter menos oportunidade de ter um trabalho digno para sustentar sua família. Isso você não pode ficar quieto. Isso você não pode pegar e falar assim, é só lutar que eu vou estudar e vou trabalhar. Não, existem dados do IBGE
vocês podem pesquisar que pessoas negras, mesmo quando tem um bom diploma, comparado a um branco com o mesmo diploma, ela vai ter muito maior dificuldade para arrumar um bom emprego, um bom salário, crescer dentro da empresa, ter oportunidades de crescimento, de conquistar cargos de chefia, tá? Então assim, isso tem que ser combatido, isso está errado, tá? Então essa é uma data para você debater isso. E aí, rebatendo uma outra crítica, uma outra polêmica que algumas pessoas falam, que eu já ouvi, ah, mas isso não vai mudar de uma hora para outra, ah, a gente não pode ficar forçando a barra contra isso. Eu vou falar para vocês, historicamente, pega, seja qual for a fonte que você tiver, você vai perceber que no mundo, na história, nunca houve uma mudança na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na conquista de qualquer direito, sem luta, sem batalha, sem questionamento. As pessoas ficar de braços cruzados esperando as coisas melhorar, isso não melhora, tá? Ah, você, professor, está falando isso porque você é... Vou me chamar de comunista. Ah, você é comunista? Não, cara. O capitalismo, a revolução capitalista, a revolução francesa, foi que trouxe tudo isso que você tem aqui no capitalismo que você gosta. E veio através de uma revolução, veio através de um questionamento, veio através de quando o período lá que a burguesia enfrentou a monarquia e tirou ela do poder e conquistou seus direitos. E de lá para cá, todos os direitos conquistados vieram através de luta. Então, quem acha que você protestar contra o sistema, você está sendo comunista, saiba que o seu sistema capitalista só surgiu graças a uma contestação do sistema, uma não aceitação de como as coisas são, tá bom? Pessoal, o vídeo é isso. Se você gostou, dá um like. Se você não concorda com alguma coisa, pode argumentar aí. Aqui é minha aula, mas nos comentários você tem a liberdade de dizer o porquê que você não concorda. Lembrando que você tem que ter um argumento através de um fato, não apenas uma opinião, ok? Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço, tchau, tchau. Bom 20 de novembro para todos nós.